No dia 27 de maio de 1564, pouco depois das 8 horas da noite, uma enfermeira chamou com urgência Theodore Beza. Beza é um dos reformadores junto com Calvino, né? Beza nasceu em 1519 e morreu em 1605, ou seja, Beza era 10 anos mais novo que Calvino. Então a enfermeira chamou com urgência ele para o leito de morte de Calvino, mas ele disse que descobriu que ele já havia morrido quando ele chegou lá. E Beza diz, naquele dia, né, ao mesmo tempo em que o sol estava se pondo, essa esplêndida luz, esplêndida luminária foi retirada de nós para sempre. Não é? Calvino tinha 54 anos, ou seja, um ano mais novo do que eu sou hoje. A morte de Calvino causou uma onda de choque em Genebra e além dela, né, por toda a Europa. E Beza diz que naquela noite e no dia seguinte houve um lamento geral por toda a cidade. Todos lamentando, ele diz, a perda de alguém que era, sob Deus, um pai comum a todos e consolo para a igreja. E ele relata que 2 dias depois da morte de Calvino, toda a cidade se reuniu na Catedral de Saint-Pierre para homenagear o seu amado pastor. E apesar da proeminência de Calvino, né, o funeral dele foi de maneira incomum, muito simples, sem qualquer pompa extraordinária, Beza diz. Mas o sepultamento de Calvino foi ainda mais incomum, foi particularmente incomum. 18 anos antes desses acontecimentos, né, no dia 18 de fevereiro de 1546, o colega reformador de Calvino, né, Martim Lutero, faleceu aos 63 anos. E como era prática comum para ministros, os restos mortais de Lutero foram enterrados dentro da igreja onde ele serviu fielmente toda a sua vida. E o caixão de Lutero repousa na igreja do castelo de Wittenberg, abaixo, né, perto do púlpito, no subsolo ali da nave, né? E o sucessor de Lutero e colega também reformador, Felipe Melanchthon, que nasceu em 1490 e morreu em 1560, está sepultado ao lado de Lutero. Então, da mesma forma, William Farel, outro importante reformador, em 1589, o nascimento dele, morreu em 1565, que primeiro chamou Calvino para Genebra, né? Foi ele que insistiu e convenceu Calvino a ficar em Genebra em 1536, então a história toda aconteceu, né? Ele está enterrado na Catedral de Neuchâtel, onde passou os últimos anos do seu ministério. Então, quando o amigo e sucessor de Calvino, Theodore de Beza, né, morreu, como eu disse, em 1605, ele foi sepultado ao lado do púlpito da Catedral de Saint-Pierre, a igreja de Genebra, onde ele e Calvino ministraram juntos todo o tempo, né? Mas os restos mortais de Calvino repousam em outro lugar. Em vez de ser enterrado em Saint-Pierre, o corpo de Calvino foi levado para fora dos muros da cidade, a um cemitério pantanoso para pessoas comuns, chamado Plaies, né? E só amigos próximos presentes. O corpo de Calvino foi envolto em um simples sudário, colocado em um caixão rústico e baixado à terra. Beza escreve que o túmulo de Calvino não foi registrado, não foi marcado. E ele diz assim, como ele havia ordenado, não houve qualquer lápide, ou seja, não foi colocado uma lápide, aqui jaz Calvino, né? A idade que ele, o ano que ele nasceu e o ano que ele morreu, não foi colocado nada. Foi numa sepultura sem identificação. Por que Calvino ordenou que fosse enterrado, contrariando a prática comum, em um túmulo sem marcação alguma? Algumas pessoas especulam que ele queria desencorajar peregrinos religiosos de visitarem seu local de descanso, ou evitar acusação ou acusações da Igreja Romana, a Igreja Católica, de que ele desejava a veneração como santo. Mas a resposta, eu diria que está em algo mais profundo, não é?
no entendimento de Calvino sobre a modéstia cristã. O significado esquecido da modéstia, né? A gente diria assim, precisa ser ressaltado, né? Quando a gente fala hoje de modéstia, geralmente nos referimos a nos vestir ou nos comportar de maneira a evitar impropriedade ou indecência, não é? Mas a modéstia, mais amplamente, se refere à qualidade de ser discreto ou moderado na estima de si mesmo, ou seja, o contrário de amar mais a si mesmo, sabe? Então, por séculos, a igreja compreendeu essa conexão. Vestes imodestas não eram apenas ostentosas ou sexualmente sugestivas, não é? Ou sexys, não é? Elas refletiam uma ênfase exagerada na aparência. Como Jesus advertiu, a aparência exterior pode mascarar impiedade, Mateus 6,16. Ou pode mascarar o orgulho, Lucas 18,12. Então é por isso que tanto as mulheres gentias convertidas em Éfeso, quanto os cristãos judeus abordados em Hebreus, são instados a considerar como sua aparência exterior se relaciona com a disposição do coração. Ou seja, adornos excessivos, uma preocupação excessiva, não que você vai ser contra a beleza, estar bem vestido, mas adorno excessivo poderiam ser evidências de autossuficiência, como está em 1 Timóteo 2,9, ou de ser centrado em si mesmo, na sua aparência e etc. E estar tirando disso a sua identidade, seu senso de importância. Então, ou autoestima, como é tão falado hoje. Então, a adoração aceitável exige uma postura de reverência, não de pretensão no coração. Hebreus 12, 28. Assim, uma pessoa modesta não se apresenta nem muito alta nem muito baixa, mas compreende tanto a dignidade quanto a humildade de ser transformado pela graça de Deus. Então, modéstia, então, é reflexo exterior da verdadeira humildade cristã. Ela oblitera o orgulho ao abraçar a realidade de que um cristão é ao mesmo tempo criatura e amado. À luz disso, a autossuficiência se torna absurda, né? A ideia de autoajuda, autoimportância, né? Então a grandiosidade se torna algo risível, né? A busca de se tornar conhecido, fazendo um nome para si. Então a celebridade se torna monstruosa. Para Calvino, o Evangelho ele reformula radicalmente nossa visão de nós mesmos, como aquelas pessoas criadas à imagem de Deus, providos por sua bondade, redimidos por sua misericórdia, transformados por sua graça e chamados para a sua missão. Aqueles que pertencem a Cristo não vivem mais para si mesmos. Agora, a grande coisa é esta, assim, sabe, diz Calvino num dos seus escritos. Somos consagrados e dedicados a Deus para que possamos dali em diante pensar, falar, meditar e fazer nada exceto para a sua glória. Então, Calvino continua dizendo que se não somos nossos próprios donos, mas do Senhor, é claro qual erro devemos evitar com todo o nosso coração e para onde devemos direcionar todos os atos da nossa vida. Não somos nossos próprios donos. Então não deixemos, ele diz, portanto, que nossa razão nem nossa vontade influencie nossos planos e ações. Não somos nossos donos, não é? Então, não vejamos, portanto, ele conclui, como nosso objetivo buscar o que é conveniente para nós segundo a carne. Não somos os nossos próprios donos, então, na medida do possível, vamos esquecer de nós mesmos e de tudo o que é nosso. Por outro lado, ele diz, nós somos de Deus. Vivamos, portanto, para Ele e morramos para Ele. Somos de Deus, que sua sabedoria e vontade, portanto, governem todas as nossas ações. Somos de Deus, que todas as partes da nossa vida, consequentemente, se esforcem em direção a Ele como nosso único objetivo legítimo. Então, a gente pode dizer quanto lucrou aquele homem que, tendo sido ensinado que não é seu próprio dono, removeu da sua razão o domínio e governo de si mesmo para que pudesse entregá-los a Deus, Calvino diz. Porque, assim como consultar nosso próprio interesse
é a praga que mais eficazmente nos conduz à destruição, assim, o único porto de salvação é não sermos sábios em nada por nós mesmos, mas seguir a orientação do Senhor somente. Então, modéstia e humildade fluem de um coração transformado pelo Espírito de Cristo. Assim que, se estamos convencidos de que Deus cuida de nós, Calvino diz, nossas mentes são facilmente levadas à paciência e à humildade. O Espírito nos molda com uma espécie de moderação, é o que ele quer dizer, que dá preferência aos outros e que nos protege de sermos facilmente lançados em agitação, amargura, reclamação. Então, a modéstia floresce quando experimentamos a liberdade de não ter que provar nada a Deus ou uns aos outros, porque nosso valor não vem do que nós podemos provar ou fazer. Então, a vida de Calvino refletia essa realidade. Apesar das portas que se abriram para ele através dos seus escritos e rede de conexões, ele ter sido o grande reformador, ele se comprometeu a evitar zelosamente qualquer ideia de celebridade. Quando as Institutas foram publicadas em 1536, ele teve tanto sucesso em seu objetivo de não adquirir fama que ninguém em Basel sabia que ele era o autor. Demorou as pessoas saberem quem era o autor. Então, pelo resto da sua vida, onde quer que ele fosse, ele se preocupava em esconder. Ele disse que eu era o autor daquela obra. Calvino até procurou evitar um ministério mais amplo em Genebra, tendo resolvido, ele diz, continuar na mesma privacidade e obscuridade. Então ele foi atraído para os holofotes apenas quando William Farel o advertiu e falou com uma terrível imprecação que se ele se recusasse o posto de ficar em Genebra, quando a reforma estava tão inicialmente e corria tantos perigos, seria recusar o chamado de Deus para o serviço, porque ele queria ir para um lugar tranquilo e simplesmente escrever. Não é? Então, em breves comentários autobiográficos que escreveu no ano em que morreu, a gente vê um vislumbre de sua própria surpresa sobre a mão soberana de Deus em sua vida e tudo que aconteceu. E a influência que aquilo teve na história. Né? Então, ele diz que Deus me conduziu por diferentes voltas e mudanças de tal maneira, Calvino diz, que nunca permitiu que eu descansasse em nenhum lugar, até que, apesar da minha disposição natural ser contrária, ele me trouxe a notoriedade pública. Eu fui levado, não sei como que forçado às assembleias imperiais, onde, querendo ou não, eu fui obrigado a aparecer diante dos olhos de muitas pessoas. Não é surpresa, então, que poucos dias antes de sua morte, Calvino, então, exortou seus amigos a não serem aqueles que se exibem ostentosamente e, por uma confiança desmedida, insistem que todas as suas opiniões sejam aprovadas por todo mundo, ou, quando elas não são aprovadas, fica amargo. Né? Em vez disso, Calvino implorou que eles se comportassem com modéstia, mantendo-se longe de toda altivez de espírito. Para Beza, a modéstia de Calvino, forjada por sua visão da glória de Deus, do amor redentor de Cristo, do poder animador do Espírito Santo, era a sua grande característica, era a sua característica definidora. Então, após o sepultamento de Calvino, Beza ele captura e diz isso. Ele diz que, porque nessa tumba humilde e sem marca está sepultado Calvino, o terror de Roma decadente, chorado pelos bons, temidos pelos ímpios, por todos os que conheciam sua excelência reverenciada. Por que ele está nessa tumba anônima? De quem até a própria virtude poderia prender virtude, e jovens e velhos podem discernir seu valor. E ele responde, foi a modéstia, sua amiga constante na terra, que colocou essa pedra sem escultura com o nome. E ele diz, ó solo feliz, enriquecido com o valor de Calvino, mas duradouro que o mármore é a tua fama. Então, na antiga Genebra, nos terrenos do colégio fundado por Calvino, tem até hoje, né, se ergueu um imenso memorial de pedra com 4 reformadores, né, 4 líderes da reforma protestante em Genebra. E no centro, então, estão relevos imponentes, né, de Calvino, Beza, Farel e John Knox, né, que nasceu em 1513 e morreu em 1572.
Então está lá até hoje, não é? Aquele monumento. Calvino certamente detestaria aquilo, né? Mas o monumento é uma metáfora, né? Nós vivemos em uma cultura que teme a obscuridade e a irrelevância. Aquilo que mais distancia a igreja da verdade é porque ela não quer ser irrelevante para a cultura. E aí os pastores, etc. Então eles têm que falar coisas que são relevantes para uma cultura que é totalmente humanista, secular e odeia o evangelho, né? Então nós nos medimos em relação aos outros e construímos as nossas próprias plataformas na esperança de que não vamos ser esquecidos. E tentamos nos destacar às custas da humildade e modéstia que honram a Cristo. Calvino nos libertaria de tal esforço, né? E nos repreenderia se o visse. Porque por mais que alguém se destaque por dons ilustres, ele deve considerar em si mesmo que eles não lhe foram conferidos para que ele possa ser complacente consigo mesmo, para erguer um nome para si mesmo, sabe, para que ele possa ser visto como alguma coisa, ou se exaltar, ou criar uma autoestima, ou mesmo para que ele possa se considerar alguém digno, né? Que ele, em vez disso, se dedique a corrigir e detectar suas falhas, e ele terá abundante ocasião para a humildade. Nos outros, por outro lado, ele deve considerar com honra tudo o que há de excelência e, por meio do amor, enterrar suas falhas. Ou seja, ele deve ter facilidade em honrar os outros e ocultar e não propagar suas falhas, porque isso é o outro lado da modéstia, né? Então, da modéstia cristã, da modéstia bíblica. Então, o homem que observar essa regra não terá dificuldade em preferir os outros a si mesmo. E foi isso que Paulo quis dizer quando acrescentou que eles não deveriam ter consideração por si mesmos, mas pelos seus amigos, vizinhos, próximos, ou que eles não deveriam ser devotados a si mesmos. Portanto, é bastante possível que um homem piedoso, mesmo que esteja ciente de que tem dons superiores a outros, como Calvino tinha, ainda assim considere os outros em maior estima do que a si mesmo. Então, nós podemos, com razão, considerar Calvino como um herói da fé, mas ele não se via como um herói da fé, ele não se via dessa forma. A humildade lhe ensinou a andar modestamente diante de Deus e também dos outros. E no final, ele teve a liberdade de deitar-se em um túmulo esquecido. A liberdade de ser enterrado de maneira anônima. E hoje, ninguém poder visitar sua sepultura, nem saber onde ele foi enterrado. E ele, na sua morte, coroou a maneira com qual ele viveu. E é exatamente no meio de uma cultura de celebridade onde a gente deve se colocar para vivermos para a glória de Deus. Amém, queridos. Amém. Sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite. A esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão.
que zomba sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue